Olá, servidor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Gente e Gestão. E hoje nós iniciamos uma série de entrevistas. Agora, o foco não é tanto falar de Covid-19. Eu sei que nós ainda estamos no meio da pandemia, sei que ainda estamos no isolamento social e é muito importante você manter a prevenção, manter todas as suas precauções, mas a gente quer mudar um pouco esse foco e para mudar um pouco para uma coisa que tem também a ver com o que está acontecendo hoje na pandemia, mas tem a ver com a nossa vida toda, são as dietas. Muito provavelmente você já deve ter feito alguma dieta, já deve ter visto dieta da lua, dieta da sopa, dieta do abacaxi, dieta do limão, dieta de tudo. Mas será que as dietas são realmente. Será que elas realmente trazem benefícios? Será que elas são tão importantes assim na nossa vida? Para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar hoje com a doutora Gabriela Mourão Ferreira. A doutora Gabriela é médica e psiquiatra, formada pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é especialista em transtornos alimentares e tem mestrado e doutorado em psiquiatria, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o tema envolvendo transtorno obsessivo compulsivo. Ela atuou como psiquiatra no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e também é servidora aqui do Instituto Federal do Paraná, onde atua no CIAS. Então, hoje ela vai falar um pouco para a gente a respeito da obesidade, da cultura das dietas, sobre os impactos que temos no isolamento social, na nossa alimentação e no nosso peso. Eu sei que talvez você esteja passando por essa situação, eu também estou passando, mudei um pouco a alimentação, às vezes eu acho que ganhei um quilinho aqui, mas vamos então saber um pouco da doutora Gabriela. Eu já começo com a seguinte pergunta para a doutora. Doutora, em primeiro lugar, seja bem-vinda ao nosso programa Gente e Gestão. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter a doutora aqui. E eu já quero começar, então, com a pergunta dessa história de que fazer dieta engorda. Geralmente a gente tem a impressão que não, vou fazer dieta para emagrecer, mas fazer dieta pode engordar também, doutora? Pois assim, essa afirmação assusta, né, de que fazer dieta engorda, mas não assusta mais do que a dieta assusta o nosso corpo, sabe? A gente tem hoje o conhecimento de que aproximadamente de 90 a 95% das dietas falham. Ou seja, somente 5% das pessoas que fazem uma dieta conseguem posteriormente ficar de fato com peso mais baixo do que tinha no início das dietas. Além disso, nesses 5% de pessoas que conseguem ficar abaixo do peso inicial, uma proporção grande dessas pessoas ficam abaixo do peso inicial, mas com um transtorno alimentar, ou seja, sofrendo muito com a sua relação com a comida daí em diante. E, além disso, mesmo aquelas que não desenvolvem um transtorno alimentar, comumente têm um peso um pouco mais baixo do que tinha antes da dieta, mas ainda ficam no patamar de obesidade. Ou seja, mesmo aqueles 5% que a gente considera como um relativo sucesso da dieta, ainda assim problemas de outras naturezas envolvendo. E os outros 95%, de fato, ou ficam com o mesmo peso ou com um peso maior. Além de a dieta simplesmente não funcionar, acontecem alguns outros problemas depois disso. Não é uma coisa isenta de riscos, não é só não funciona. Não funciona e tem muito impacto negativo para a vida da pessoa. E que impactos são esses, assim? Eu acho que o primeiro e o mais triste deles é que, assim, geralmente uma dieta, e quando eu falo em dieta restritiva, geralmente modifica a longo prazo a relação da pessoa com a comida. Como assim? Geralmente comida é uma coisa gostosa, prazerosa, que a gente faz não só para nos nutrir do ponto de vista de energia, nem de nutrientes, mas também para socializar, para ter prazer, né? Comer é bom. Depois de uma dieta, geralmente a alimentação fica carregada de muito sentimento negativo. Então a pessoa passa a comer com culpa, passa a comer com muita frequência com uma sensação de descontrole, ou passa a ter uma necessidade muito grande de controlar o que come ou o que deixa de comer. Além disso, assim, de todo esse impacto negativo que eu estou descrevendo, eu acho que uma coisa que é muito, no mínimo, curiosa,
é o seguinte, assim, a gente está vivendo um período em que eu acho que nunca se falou tanto em dieta, em alimentação, em emagrecimento. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Ou nós já vivemos a experiência de fazer uma dieta, ou tem alguém próximo fazendo dieta, ou nas nossas redes sociais a gente ouve as pessoas dizerem que emagreceram, ou deixaram de emagrecer, ou que estão fazendo determinada dieta, como você mesmo falou no começo da nossa entrevista. No entanto, apesar da epidemia de dietas, a gente vive uma epidemia que talvez seja ainda mais grave, que é a epidemia de obesidade, né? Então tem um contrassenso aí, tem uma coisa errada acontecendo. Então, assim, talvez até num primeiro momento a gente pense assim, tá na moda fazer dieta porque as pessoas estão obesas. Talvez esse seja o nosso primeiro pensamento. Mas a gente tem indícios muito fortes de que o caminho é o oposto, sabe? De que provavelmente o fazer dieta está impactando no peso final da população. Então, a população está ganhando peso na mesma proporção de que a população está fazendo muita dieta. E, embora isso pareça absurdo, do ponto de vista evolutivo, é muito compreensível, sabe? Então, assim, o nosso cérebro, o nosso corpo, não sabe que a gente está deixando de comer por uma decisão. Não sabe que a gente está se impondo uma restrição alimentar com um fim estético para emagrecer. O entendimento do nosso cérebro, geralmente, é de que a gente está passando por uma privação. Né? Então, o sinal do nosso cérebro é um sinal de alerta. Estamos em perigo, você está vivendo um período de restrição alimentar, provavelmente de escassez de comida. Afinal, nosso cérebro não é muito diferente do cérebro de como era o nosso cérebro na época das cavernas, enfim. Então, o entendimento estamos vivendo um período de escassez de comida, então preciso poupar, preciso resguardar a minha vida. Então, acho que o primeiro ponto que o nosso cérebro modifica o nosso jeito de ser e a nossa relação com os alimentos é fazendo com que a gente poupe energia. De que forma, assim? Geralmente, o metabolismo de uma pessoa que está fazendo dieta é muito abaixo do seu metabolismo natural. Então, é como se o nosso corpo hibernasse por um período para economizar energia para atravessar ali aquela fase de inanição, de fome. Então, esse é um primeiro ponto. Então, nesse ponto, já é uma forma de predispor a pessoa a poupar energia, ou seja, a poupar gordura. Então, cada vez mais vai ficando difícil de perder peso com a dieta, porque o metabolismo fica muito baixo, o nosso corpo consome muito pouca energia. Além disso, uma outra forma evolutiva de nos tirar da dieta, ou seja, de nos tirar da fome, é nos induzindo a comer. E uma das formas é aumentando muito o apetite. Então, eu acho que, de novo, eu acho que quase todo mundo que já fez uma dieta vai saber do que eu estou falando. No momento em que você está fazendo dieta, que você não se autoriza a comer, dá muita fome, dá muita vontade de comer. E isso é uma coisa evolutiva mesmo. Então, assim, o seu corpo, embora você queira frear isso, o seu corpo quer que você busque comida, que você coma. Então, a outra forma de fazer isso é aumentando o seu apetite e diminuindo a sua saciedade. Isso é feito com alteração no nosso balanço de hormônios mesmo, que regulam fome e saciedade. Então, o apetite de quem está em dieta tende a aumentar muito. E a outra forma, que é uma forma que eu entendo que é até curiosa, é o que a gente chama de é como se fosse uma fome psíquica, que é o que a gente diz assim, que a pessoa fica obcecada por comida, obcecada por alimentação. Então, assim, o repertório de pensamento das pessoas que fazem muita dieta ou que estão em dieta gira muito em torno de comida, de alimentação, de o que comer, o que não comer. Inclusive, quanto a isso, eu acho que tem um estudo que é bem curioso, que é um estudo bem antigo, clássico, que eu acho que foi a partir daí que se entendeu o papel da dieta no descontrole alimentar posterior, que foi um estudo que avaliou homens, interessante que homens, né, porque a gente, quando fala em dietas, a gente já pensa nas mulheres, mas que avaliou homens que ficaram presos numa caverna num período de guerra,
e eles passaram por uma restrição alimentar muito grande. Então, por um período, eles tiveram que comer muito pouco. Então, eles ficaram naquele período ali para sobreviver enquanto eles estavam confinados, comendo muito pouco só para sobreviver. Depois, esses homens saíram dali do confinamento, foram libertos e tal, então eles já não estavam mais num estado de privação de comida, e esses homens passaram a pensar muito sobre a alimentação. Inclusive, assim, muitos passaram a cozinhar, muitos passaram a se interessar por receita, por culinária, e a maior parte deles ficou acima do peso. Então, isso foi quase que um estudo in natura do quanto a privação de comida faz o peso final aumentar e faz o pensamento girar muito em torno de comida, sabe? Isso, na prática, tem mais um efeito negativo que vai além da questão metabólica e do peso, que é o quanto as pessoas que fazem dieta passam a ficar com um repertório na vida estreitado, sabe? Então, assim, essas pessoas passam a se desinteressar por sexo, passam a se desinteressar pela família, passam a se desinteressar por trabalho, por estudo, porque o tema central da vida da pessoa passa a ser comida, passa a ser dieta, passa a ser comer, não comer, corpo ideal, corpo perfeito, enfim. Então, acaba sendo por conta de uma restrição alimentar, a pessoa passa a ficar restrita em muitos outros aspectos na vida, e eu entendo que isso é muito triste, né? Eu acho que comida tem que ser uma parte da nossa vida e uma parte boa, não uma parte sofrida. Exatamente, doutora. Nossa, então, acho que tudo isso que a doutora falou realmente acho que já desmistifica toda aquela ideia de dieta que a gente tem, né? Que a dieta é uma coisa boa e, obviamente, se você analisar realmente que cada vez mais você vê pessoas obesas, né? E cada vez mais a gente tem dietas e dietas e dietas, quer dizer, realmente, como a doutora falou, a doutora Gabriela falou, alguma coisa não bate, né? Alguma coisa não deve estar errada. Eu entendi bem, né, que a dieta ela tem esse impacto negativo na gente. Eu acredito que talvez nas mulheres possa ter até um pouco mais, porque a gente sempre vê que as mulheres estão até fazem até mais dietas do que os homens, né? E as crianças elas também sofrem esses impactos assim da dieta. A criança também acaba fazendo muito dieta. É interessante essa pergunta e eu acho que importantíssima, sabe? O que eu vejo, assim, na minha prática, né, como psiquiatra, eu vejo que muitas vezes quando a gente fala no impacto de uma atitude ruim ou não saudável na própria vida da pessoa, às vezes a pessoa não se motiva o suficiente para mudar o comportamento, né? Mas quando a gente fala do impacto disso nos filhos, ou nas pessoas, que geralmente são as pessoas que são objeto do nosso amor, né? Eu acho que isso às vezes impacta mais e nos motiva a mudar o comportamento. E então, por isso, também eu acho essa pergunta extremamente importante. Porque também a gente está vivendo um período de epidemia de obesidade na infância, assim. E isso é muito crítico, porque a gente sabe que quanto mais precoce qualquer transtorno acontece, ou qualquer doença acontece, mais difícil é de modificar na vida, né? Então, no momento em que as crianças são obesas, e cada vez mais cedo isso está acontecendo, é mais difícil de a gente modificar o prognóstico, a saúde dessas pessoas, né? Então, sim, o nosso comportamento de nós adultos com relação à dieta está modificando muito a relação das crianças com a alimentação e está modificando o peso das crianças. Então, as crianças têm ficado mais obesas com o tempo. E como que isso acontece? Eu acho que tem algumas explicações possíveis e, na verdade, eu acho que todas elas contribuem para essa epidemia de obesidade na infância. Eu acho que a primeira delas que a gente pode pensar é assim, como eu disse, fazer uma dieta modifica muito a relação que a gente tem com a comida. Então, no momento em que a gente está fazendo dieta, a gente perde aquilo que é instintivo nosso, que é natural nosso, que é de saber o quanto comer, ou quando buscar comida, quando parar de comer, porque isso a gente tem naturalmente, né? A gente que atrapalha, mas a gente tem isso naturalmente.
quando a gente faz dieta, querendo se impor uma quantidade ou uma forma de comer, a gente perde isso para nós mesmos. Então, a gente passa a não conseguir avaliar para a gente o quanto a gente deve comer e quando a gente deve parar. Isso acaba acontecendo também na nossa relação com os filhos. Então, assim, a gente vê que os pais que não entendem bem a sua própria saciedade, a sua própria fome, passam a não compreender bem a fome e a saciedade dos filhos. Então, é extremamente comum, por exemplo, uma mãe que faz muita dieta, então que sofre com o fato de passar fome, ou assim, ou passar vontade de comer, superalimentar o filho. Isso é muito, a gente vê muito, por exemplo, nos transtornos alimentares. E não é por maldade, é porque ela não quer que o filho passe fome, se preocupa excessivamente com a fome do filho e não tem uma segurança suficiente de perceber que o filho sabe o quanto deve comer, quando deve buscar comida, quando deve parar. Então, eu acho que esse é um fator crítico para aumentar a chance do filho ter obesidade. Então, no momento em que você induz uma criança a comer mais do que ela precisa, isso vai se tornando um hábito, daqui a pouco ela vai sentir que precisa, sim, comer mais, como ela foi ensinada a fazer. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que as crianças aprendem muito por repetição, né? Então, as crianças repetem muito o comportamento dos pais. Então, as crianças veem os pais fazerem dieta, elas tendem a fazer dieta também. E elas passam a também a não compreender os sinais do próprio corpo, né? Porque elas passam a se preocupar com como comer, o quanto comer, de forma rígida, como seus pais fazem. Então, numa tentativa ou numa forma de repetir o padrão de comportamento deles, então, eles passam a se impor uma dieta e sofrem todas as consequências da dieta que eu já falei antes. E, por último, assim, uma outra questão, e que eu acho extremamente interessante, assim, de demonstrar, é um conceito que a gente chama de epigenética. O que seria epigenética falando por alto, assim, de forma simplificada? Epigenética é um fenômeno de o ambiente modificar a expressão genética dos nossos genes. Como assim? O ambiente modula o que vai ser expresso e o que não vai ser expresso da nossa genética, do nosso genoma. E essa modificação, ela não acontece só para nós. Ela acontece para nós e ela vai passando de geração para geração. Então, parece loucura, assim, mas uma mudança de comportamento na mãe ou no pai muda a expressão genética nessa pessoa, e essa mudança de expressão genética pode passar para os filhos e para os netos e assim por diante. Inclusive, de novo, tem estudo mostrando que geralmente esses estudos mais drásticos são estudos que são feitos por uma catástrofe ou alguma coisa natural que acontece. Então, assim, tem estudos de pós-guerra também com mulheres que passaram fome no pós-guerra, que mostram que essas mulheres têm filhos mais obesos até a 4ª geração. Parece loucura isso, né? Mas imagina, a sua bisavó, a dieta da sua bisavó pode interferir no seu peso agora. Assim. Então, eu acho que isso tudo mostra o quanto é importante a gente repensar essa cultura da restrição alimentar, porque isso está impactando na nossa saúde física, na nossa saúde mental e na saúde das próximas gerações. Né? E daí a máxima, tem uma máxima que a gente diz assim, mães restritivas têm filhos obesos. E é por tudo isso que eu acabei de conversar aqui. Doutora, isso tudo que a doutora falou, realmente eu acho que eu tenho visto, né? Acho que todas as pessoas têm visto ultimamente muitas crianças realmente assim mais gordinhos, vamos dizer assim, né? A impressão, e geralmente que você vê que isso acontece muito, né? Por fatores, né? Como a doutora falou agora, de repente não tem uma cultura de uma alimentação mais saudável em casa. Eu me lembro quando eu era pequeno, desde criança, minha mãe pegava uma folha de alface, não queria comer alface. Criança não quer alface, criança quer pizza, quer hambúrguer, quer doce. Ela pegava o alface, colocava, sei lá, um arroz com feijão no meio, fazia um bolinho, e eu comia aquilo, parecia mais gostoso. E foi tendo essa cultura, quer dizer, é uma coisa assim, eu não, né,
obviamente, quando adolescente, meu prato sempre era metade verduras e legumes, né? E outra parte, né? Todo o resto. Então, assim, é uma cultura que veio desde pequeno. E eu convivi com pessoas também, os seus 20 e poucos anos, não como legumes, eu não como verduras. Então, quer dizer, vem de casa mesmo, né? Toda essa questão da repetição, como a doutora falou, e esse ensinamento. Mas se as dietas elas não são assim o caminho adequado, tá? Para seguir uma dieta restritiva, não é o caminho adequado. O que uma pessoa precisa fazer então, se ela quer perder peso, se ela precisa perder peso? Qual seria o caminho? Eu acho que a primeira pergunta é: a pessoa quer perder peso, apesar de estar num peso saudável e adequado para ela mesma, ou ela precisa perder peso por uma questão de saúde ou até estética, mas que esteja dentro do que é saudável. Se a pessoa quer perder peso, um peso além daquilo que é o natural, o normal para ela, a minha sugestão é: faça isso, desista. Então, assim, se a ideia é perder peso para ficar abaixo do peso, a minha sugestão é: não faça isso com você mesmo, porque provavelmente você não vai conseguir, e se conseguir vai ser com um custo muito alto para a sua vida. Mas se a pessoa de fato tem uma necessidade de perder peso, a grande questão é fazer isso com responsabilidade, com cuidado. Então, assim, a minha primeira dica é: diga não às dietas restritivas, assim. Eu acho que isso não funciona, pelo menos não a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, eu não estou falando de anos, eu estou falando de questão de semanas a meses, né? Então, assim, o primeiro ponto é esquecer da ideia de controlar a alimentação. Então, assim, a gente não deve pensar em controlar a alimentação, porque quando a gente tenta ter controle demais sobre uma coisa, a nossa tendência é nos descontrolar. Então, primeiro, eu acho que o foco tem que sair do controle excessivo, né? Sair muito do foco de caloria, sabe? A ideia de que o nosso peso é a quantidade de caloria que a gente consome subtraído da quantidade de exercício físico que a gente faz, isso já está ultrapassado, isso não é uma verdade absoluta. Então, eu acho que a gente precisa tirar o foco de dieta restritiva, a gente precisa tirar o foco de caloria e mudar o foco para a qualidade de alimentação. Então, o que interessa não é o quanto a gente come, o que interessa é de que forma a gente come, com que qualidade a gente come e como que a gente se relaciona com a comida. Então, esse que é o principal foco da alimentação. A outra coisa, que eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo muito e, infelizmente, valorize o momento em que você está comendo. Né? Assim, se você vai comer, isso é bom, isso é gostoso, isso não é um pecado. Então, usa aquele período ali de alimentação para saborear a comida. Tem técnicas que agora têm sido muito usadas que a gente chama de mindful eating, que é comer com atenção plena. Então, no momento em que você está comendo, tente saborear a comida, aproveitar, sentir prazer com aquilo. E a tendência é que, se você come devagar, saboreando e com atenção ao que você está comendo, a tendência é que você fique saciado muito mais cedo e com uma quantidade muito menor de comida. Então, naturalmente, você tende a diminuir o quanto você come se você come com atenção na refeição. Então, a diminuição do consumo calórico ou em quantidade é uma consequência, não é o foco inicial, entende? Então, assim, muda um pouco a ordem das coisas, vamos colocar assim. Um outro ponto que eu considero que é extremamente importante aqui nessa mudança de paradigma é assim, coma comida de verdade. Uma coisa que de fato tende a ser ruim na repetição, no padrão habitual de comer, é comer os multiprocessados, que a gente chama. E por vários motivos. Primeiro,
que eu já ouvi isso numa entrevista sua com um nutricionista recentemente, é que os multiprocessados tendem a nos inflamar. Então, são alimentos de qualidade ruim. Mas, além disso, geralmente os multiprocessados são alimentos muito rápidos de serem consumidos. Então, tanto a gente consegue eles muito rápido, como a gente consome rápido sem pensar na comida, sem preparar. Então, os multiprocessados são ruins no geral. Então, o tentar voltar, é como se fosse, vamos tentar fazer o caminho de volta para como nossos avós e bisavós comiam. Então, tentar comer o mais natural possível, comida de verdade mesmo. E a outra questão é, se possível, cozinhe. Cozinhar é uma forma de a gente repensar tudo que a gente está comendo e de a gente cuidar da qualidade da nossa alimentação. Então, o cozinhar é bom para a pessoa em si e é bom para a família, e é uma forma de a gente trazer coisas melhores e mais saudáveis para a nossa alimentação. Certamente, doutor, eu concordo totalmente com isso, porque eu vejo assim que tem muita gente que começou a cozinhar e adquiriu isso como um hobby, aí tem toda a questão do alimento, de preparar o alimento, de saber como está preparando esse alimento, mas eu acho que mais importante, até o tão importante, não vou dizer mais importante, tão importante é muitas vezes a questão social, né? A questão assim de estar com a família ou de receber amigos. Infelizmente agora não dá para receber muita gente, né? Ou somente o pessoal da casa, mas sempre tem esse momento, né? E é algo assim, né? A pessoa teve realmente aquele cuidado, aquele zelo com a preparação, e as pessoas que estão esperando ali também, nossa, querem comer aquilo. Então, realmente é um momento emocional muito importante, eu acredito, né? Essa questão de cozinhar e estar relacionando, né? Se relacionando com as pessoas. E sobre essa entrevista também que a doutora falou, né? Foi com o nutricionista Ney Felipe, eu lembro que uma das coisas que ele falou coma mais alimentos com casca e menos alimentos com embalagem. E acho que vai bem disso que a doutora disse, né? Que era comida de verdade, né? Pega mais alimento que você tem que descascar e menos que você tem que tirar da embalagem. Acho que é uma dica que fica para todo mundo. Nesse momento de isolamento social que a gente está passando, né? Eu ia perguntar se interfere na vida das pessoas, mas pensando já em mim, bom, antes do isolamento social, eu comia muito mais fora de casa do que em casa. Então, sei que de alguma maneira já interferiu e deve ter interferido na vida das pessoas. Mas como a doutora vê que isso realmente está interferindo e que dicas você daria para as pessoas passarem por esse momento de uma maneira mais tranquila em relação à alimentação? Primeiro, concordo com o que você disse. De fato, interferiu e modificou muito, né? Eu acho que é muito fácil de a gente perceber isso, a gente sente na pele, né? E eu acho que o primeiro e grande ponto é esse: as pessoas estão ficando em casa. E isso implica mudanças na rotina e no dia a dia. Tenho visto, assim, uma mudança de padrão alimentar que vai em dois sentidos opostos, sabe? Algumas pessoas estão se sentindo muito mal do ponto de vista alimentar com essa fase de isolamento. E eu acho que, no geral, é o seguinte: aquelas pessoas que estão tentando demais controlar a alimentação estão com muita frequência perdendo o controle. Por que estão perdendo o controle? Primeiro, por aquilo tudo que eu já disse, né? Assim, quando a gente se sente proibido de alguma coisa, a gente quer mais, vamos colocar assim, né? E no momento em que a gente está muito em casa, a gente tem tido muito tempo para o descontrole e a gente tem tido, a gente tá, assim, a gente tende a focar menos em outras coisas, sabe? Então, assim, a pessoa que está trabalhando em casa, com muita facilidade se distrai, belisca alguma coisa, ou tem propício e isolado, de forma a facilitar, por exemplo, uma orgia alimentar ou uma compulsão alimentar. Então, o fato de estar em casa facilita esse tipo de descontrole. Então, eu acho que as pessoas que estão fazendo dieta estão sofrendo mais, né? Porque o descontrole está mais fácil de acontecer. Não tem o freio social que a gente diz, né? Quando a gente tem outras pessoas olhando, a gente tende a conter nossos desejos, enfim, e agora que a gente está no nosso ambiente,
confortável, se descontrolar é muito mais fácil. Além disso, a nossa rotina está muito mais frouxa, né? Então, eu acho que está muito mais fácil de a gente ter distratores na hora da alimentação, sabe? Então, está muito fácil de enquanto a gente está trabalhando, comer alguma coisa, beliscar e nem ver o que comeu, nem saborear nada, simplesmente comer. E também está muito mais fácil está na hora do nosso almoço, da nossa refeição, de a gente levar o trabalho para esse momento. Então, eu acho que a rotina está mais frouxa, facilita esse tipo de distração na hora da alimentação. Por outro lado, eu tenho visto com muita frequência, na verdade, eu acho que até é até legal de perceber que para muita gente o caminho está sendo o contrário, assim, que o impacto do isolamento está sendo o contrário. Primeiro, por isso que você disse, está comendo mais em casa, então está comendo menos comida processada e comendo comida com mais qualidade produzida em casa. E segundo, porque as pessoas têm tido talvez mais tempo ou mais disponibilidade para cozinhar. Então, para preparar a própria alimentação, preparar coisas com mais qualidade, para pensar no que comer e também para comer mais em família. Então, eu vejo isso acontecer, sabe? Eu tenho visto isso acontecer. Então, apesar de ter gente que está sofrendo com a pandemia e com o isolamento social do ponto de vista de dieta, eu acho que as pessoas que conseguem flexibilizar isso um pouco mais e levar a comida para o seu prazer diário, né? Afinal, está tão difícil de ter outros prazeres agora na nossa situação. Enfim, essas pessoas que estão conseguindo ter essa visão mais leve, eu acho que estão conseguindo melhorar o padrão alimentar e ficarem mais saudáveis. O que é muito desejável, já que a gente sabe que a obesidade é dos principais fatores de risco, né, para quadros graves envolvendo o Covid. Né? E quando eu falo isso, mas eu insisto que o cuidado é necessário. Eu não estou falando que pela obesidade ser um fator de risco, as pessoas têm que correr para emagrecer. Não é isso, porque isso de fato não funciona. É só que é mais um motivo para repensar uma alimentação saudável, um jeito de viver mais saudável. Entendo, doutor. Eu acho que eu tenho visto também muito disso, assim, pessoas. Tem pessoas que têm enfrentado, né, esse momento de uma maneira mais tranquila. Acho que tem pessoas que têm sofrido bastante. Mas as pessoas que eu vejo que têm enfrentado de uma maneira mais tranquila, realmente elas têm adotado algumas práticas diferentes, né, em relação realmente a fazer uma alimentação diferente. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem feito muito pão em casa, aqui, pão integral, né? A gente tem esse costume de comer coisas mais integrais, assim, então com isso você acaba diminuindo a compra, mesmo que vá comprar o pão integral no supermercado, pô, não compra mais aquela quantidade, né? Diminui um pouco. Então eu acredito que isso realmente acaba favorecendo, mas o que acho que ficou muito para mim assim dessa sua fala, assim, de uma maneira geral, eu acredito que é essa questão de você ter o momento para se alimentar e perceber o que você está comendo, como você está comendo, né? O que a gente sabe quando a gente come alguma coisa muito, se está comendo demais, o que faz mal ou não. Então, acho que seria esse, então, de repente, a questão talvez principal, você ter o tempo para se alimentar e realmente não engolir, né, só a comida. Estar presente na hora que está se alimentando, seria isso? Sim, é bem por aí. Voltar a ter atenção naquilo que a alimentação te proporciona de bom, sabe? Assim, voltar a comer com prazer, ter mais carinho ao lidar com o próprio corpo, né? Assim, eu acho que muito mais avaliar o nosso corpo no sentido assim, do que eu estou precisando, eu estou saciado, eu estou sentindo prazer, ou eu estou com fome, do que no sentido de assim, meu corpo precisa de determinada forma, sabe? Eu acho que é voltar para a ideia
da alimentação como uma coisa social, comportamental, de prazer, e tirar o peso que a alimentação tem tido nos últimos tempos, né? E o peso da restrição mesmo. Comer tem que voltar, então, a ser uma coisa bacana, uma coisa gostosa que faça bem pra gente. Bom, doutora Gabriela Mourão Ferreira, foi um prazer enorme conversar com a senhora hoje. Acho que esse papo aqui muito gostoso, a gente podia ficar horas aqui falando de alimentação. Não horas, porque de repente daqui a pouco já começa a dar uma fominha, né? Tá começando a dar uma fominha. Mas foi um prazer enorme recebê-la aqui. Tá? Eu tenho certeza que todos os servidores da FPR vão poder aproveitar muito as suas dicas, né? E realmente ter esse momento de prazer. Agradeço muito realmente a sua entrevista. O prazer foi meu. Obrigada. O prazer foi meu. E é isso aí, então, essa foi mais uma entrevista, programa Gente e Gestão. Se você deixa aqui os seus comentários, o que você achou, se você tiver de repente alguma pergunta, teve alguma dúvida, será um prazer responder as suas dúvidas. Qualquer coisa, de repente a gente pode encaminhar também as suas dúvidas para a doutora Gabriela. E aguardo você na nossa próxima entrevista. Grande abraço!